Olá! O tema da nossa análise hoje é um que, olha, tira o sono de muito empresário no Brasil: a reforma tributária. Com certeza. É o assunto do momento. A gente recebeu um material bem denso, com um cronograma detalhado da transição até 2033 e também um documento técnico que disseca a lógica dos novos tributos, o IBS e a CBS. Material muito bom, por sinal. E a nossa missão aqui é transformar esse emaranhado de datas e siglas num guia prático, sabe? Especialmente para pequenas e médias empresas. O foco é essencial. Exato. O foco é muito claro. O que precisa ser feito, na prática, para o ano de 2026? Para nivelar todo mundo, a ideia central da reforma é trocar 5 tributos sobre o consumo. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Isso. Trocar esses 5 por apenas 2. A CBS, que é federal, e o IBS, que é compartilhado entre estados e municípios. Parece simples, né? Mas o caminho até lá é cheio de curvas. Exatamente. E para entender essas curvas, é fundamental saber onde a gente está no mapa agora. Até o fim de 2025, a gente vive o que as fontes chamam de período de regulamentação. Ah, os bastidores. É agora, no Congresso, que as leis complementares estão sendo escritas. Pensa nisso como a fase de construir as regras do jogo. E o que está sendo definido nessas regras? Pontos essenciais, tipo as alíquotas de referência, as regras para gerar e usar créditos fiscais, os regimes especiais para setores como saúde, educação e toda a arquitetura do comitê gestor do IBS, que vai ser o grande cérebro por trás do novo imposto. Certo. Então o jogo está sendo montado, mas os jogadores, que são as empresas, ainda não entraram em campo. Dentro dessa montagem, os materiais que a gente recebeu falam muito de um conceito: neutralidade tributária. Sim, O que isso realmente significa para quem tem um negócio e não é, assim, um especialista em direito tributário? essa é a mudança de filosofia por trás de tudo. Hoje, o nosso sistema tributa a origem, ou seja, o imposto fica, em grande parte, no estado onde a empresa produtora está localizada. Certo? A neutralidade tributária, que a reforma propõe, inverte essa lógica. A tributação passa a ser no destino, onde o produto ou serviço é consumido. O objetivo, como a documentação aponta, é acabar com a chamada guerra fiscal. Ah, a famosa guerra fiscal. Aquela corrida dos estados para oferecer benefícios e isenções e atrair fábricas, centros de distribuição. É isso, né? Exatamente isso. Com a nova regra, não vai mais importar se a sua fábrica está no estado A ou B. O imposto vai ser devido ao estado C, onde está o seu cliente final. Entendi. E isso, em tese, força as empresas a competirem por eficiência, qualidade e preço, e não por quem consegue o melhor acordo fiscal com o governador da vez. É uma mudança estrutural para deixar o ambiente de negócios mais justo. A competição fica mais isonômica, em teoria. Mas vamos sair da teoria e entrar na prática. A gente está em 2025. As regras estão sendo escritas. E aí? Vira o ano. O que acontece no dia 1º de janeiro de 2026? Ah, 2026. É aí que a coisa fica realmente interessante, né? Porque é o primeiro contato real das empresas com a reforma. 2026 é o que eu chamaria de ano do teste em ambiente controlado. O cronograma é muito específico. A partir de janeiro, teremos a cobrança de 2 novos tributos, mas com alíquotas simbólicas. Simbólicas quanto? A CBS, que é a contribuição federal, vai ter uma alíquota de 0,9%. E o IBS, o Imposto de Estados e Municípios, uma alíquota mínima de só 0,1%. O impacto financeiro disso é praticamente zero. Ok, 0,9% e 0,1%. Realmente, no caixa, o efeito é mínimo. Mas aí eu me coloco no lugar do dono de uma pequena empresa. Ele vai ouvir teste pedagógico e vai pensar: ótimo, mais uma obrigação que o governo cria. Quem vai pagar a conta para eu adaptar meu sistema, meu MRP, meu software contábil? Isso não é só mais um custo disfarçado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a mentalidade que precisa ser trabalhada. Sim, vai ter um custo inicial de adaptação. Não tem como fugir disso. Certo. Contudo, enxergar 2026,
apenas como um custo é um erro estratégico perigoso. O objetivo dessa fase é justamente permitir que essa adaptação aconteça com o menor risco possível. É uma simulação real com munição de festim. Então a ideia é R agora, R barato. Perfeito, é exatamente isso. É um momento de descobrir que o seu sistema não calcula o crédito do IBS direito, que a nota fiscal não está transmitindo os dados novos, que a sua equipe contábil não entendeu como fazer a apuração. Entende. Identificar essas falhas com uma alíquota de 0,1% é um problema. Identificar as mesmas falhas em 2027, quando a alíquota da CBS já for plena, lá perto de 9%, aí é uma catástrofe operacional e financeira. Faz todo sentido. Quem encarar 2026 como um fardo e não como uma oportunidade de aprendizado, vai começar a corrida muitos metros atrás da linha de largada. É um investimento forçado, mas um investimento em resiliência para o que vem pela frente. E o que vem pela frente parece ser bem mais intenso. Passado o ensaio geral de 2026, a transição acelera de verdade em 2027, não é? Acelere muito. 2027 é a primeira grande virada de chave. 2 tributos que a gente conhece bem, o PIS e a COFINS, são extintos. Deixam de existir. E no lugar deles, a CBS entra em vigor com a sua alíquota plena. As estimativas baseadas nas fontes giram em torno de 8,8% a 9,2%. O número exato ainda vai ser definido na regulamentação, mas a mudança aqui é profunda. E vai muito além de simplesmente trocar PIS e COFINS por CBS, certo? Um dos documentos técnicos que a gente analisou dedica uma sessão inteira ao conceito de não cumulatividade plena. O que isso significa na prática? Por que é tão importante? O que é fascinante aqui é que esse conceito pode inverter a lógica de decisões de investimento de uma empresa. Hoje, o sistema de PIS e COFINS é cheio de travas, sabe? Sim, a briga sobre o que é insumo. Exato, uma briga judicial enorme. A não cumulatividade plena que a CBS traz é muito mais ampla. A regra geral é que tudo que for usado na atividade da empresa, seja um bem ou um serviço, gera crédito. Me dá um exemplo prático. Como isso muda uma decisão de negócio? Claro. Pensa numa pequena indústria que precisa modernizar o maquinário. Hoje, ela hesita em comprar uma máquina mais moderna e cara por causa do impacto no caixa. A compra dessa máquina não gera crédito de PIS e COFINS? É um custo seco. Exatamente. A partir de 2027, com a CBS, a compra desse mesmo equipamento, por ser um bem de capital essencial para a operação, pode gerar um crédito imediato da alíquota cheia da CBS. Ah. Se a alíquota for 9%, essa compra se torna na prática 9% mais barata. A reforma não está só mudando como pagar imposto, está mudando o cálculo do retorno sobre o investimento, o ROI. O que hoje é visto como despesa pura, amanhã pode ser uma fonte de crédito fiscal. Uma vantagem estratégica. Isso é uma virada de jogo. A gestão de créditos fiscais se torna uma área ainda mais estratégica. Então tá, em 2027 a gente resolve a parte federal. E os impostos estaduais e municipais? O ICMS e o ISS. A transição deles parece mais longa. Sim, e aqui a gente entra no período mais complexo de toda a reforma, que vai de 2029 a 2032. O IPI federal também é extinto em 2027, mas o ICMS e o ISS começam a morrer lentamente a partir de 2029. É uma morte gradual. Exato. A fonte que recebemos tem uma tabela que ilustra isso bem, e é quase como ver um gráfico de equalizador. Enquanto a barrinha dos impostos antigos desce, a do imposto novo sobe. Vamos detalhar essa progressão porque é aqui que a confusão pode se instalar. Vamos lá. Em 2029, as alíquotas de ICMS e ISS serão reduzidas em 10%, e, em contrapartida, o novo IBS vai ser cobrado com 10% de sua alíquota de referência. Ok, 90% do antigo, 10% do novo. Isso, em 2030, a proporção muda para 80% dos antigos e 20% do novo. Em 2031, 70-30. E em 2032, 60-40. Na prática, durante 4 longos anos, as empresas vão viver num sistema tributário duplo. Isso soa como um pesadelo operacional. É como dirigir um carro que tem 2 volantes por 4 anos. Você precisa prestar atenção nos 2 ao mesmo tempo para não bater.
A analogia é perfeita. Um controla a direção antiga, o outro a nova. Parece uma receita para o desastre se a equipe não for muito bem treinada. E é. Imagina uma empresa de serviços de consultoria. Em 2029, para uma mesma nota fiscal, ela vai ter que calcular 90% do ISS antigo, que tem regras que variam de um município para o outro, Um caos. e, ao mesmo tempo, calcular 10% do novo IBS, que vai ter uma regra unificada nacionalmente. A equipe financeira vai precisar rodar duas lógicas de apuração, em paralelo. O risco de erro humano ou de falha de sistema aqui é altíssimo. E quais as implicações disso para o negócio, além do risco de erro? Eu penso em precificação, contratos. Exatamente. A complexidade transborda da contabilidade para a estratégia. Como você precifica um serviço num contrato de 3 anos se a carga tributária sobre ele vai mudar a cada 1º de janeiro? Contratos de longo prazo viram uma armadilha. Precisarão ter cláusulas de repactuação tributária muito bem amarradas. O planejamento de fluxo de caixa fica mais desafiador. Vai ser um período que vai exigir um acompanhamento técnico constante e um investimento pesado em sistemas robustos e em treinamento de pessoal. Ok, então a gente sobrevive a esse túnel de complexidade entre 2029 e 2032. Qual é a luz no fim do túnel? Como é um mundo ideal que nos espera em 2033, quando tudo isso acabar? 2033 é o destino final. É o ano em que o cronograma prevê a extinção completa dos 5 tributos antigos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Finalmente. A partir daí, o sistema passa a ser baseado exclusivamente na CBS, a contribuição federal, e no IBS, o Imposto Unificado de Estados e Municípios. É a concretização da promessa central da reforma, um sistema radicalmente mais simples, transparente e previsível. E para as PMEs, quais são as grandes oportunidades e os riscos nesse cenário final? Se a gente conecta 2033 às pequenas e médias empresas, as oportunidades são claras. A primeira é uma redução drástica da burocracia. O fim de 5 declarações, 5 legislações diferentes. Menos dor de cabeça. Muito menos. A segunda é o fim da litigiosidade. Hoje, as empresas gastam fortunas com advogados para discutir base de cálculo de CMS, de ISS. Com imposto de base ampla e regras claras, grande parte dessa briga judicial simplesmente deixa de existir. E a competitividade? A tendência é que a competição se torne mais saudável, baseada em eficiência operacional. E o risco? Imagino que seja para quem não fez a lição de casa durante a transição, como a gente falou. O risco é puramente de sobrevivência operacional. Uma empresa que não se preparou, que não investiu em sistemas e em capacitação, pode simplesmente não conseguir operar em 2033. E aqui tem um ponto crucial, destacado nas fontes, que muita gente esquece: a situação das empresas do Simples Nacional. Esse é um ponto importante. Muita gente acha que, por estar no Simples, vai estar imune à reforma. Isso não é verdade, certo? Não é, de forma alguma. O regime do Simples Nacional vai ser mantido, mas ele vai precisar ser compatibilizado com o novo modelo. Como assim? O material técnico deixa claro que, em várias situações, a empresa do Simples vai ter sim obrigações relacionadas ao IBS e à CBS. Por exemplo, ao vender por uma empresa maior fora do Simples, ela provavelmente vai ter que destacar o novo imposto na nota para o cliente poder tomar o crédito. Ah, entendi. Ao comprar de fornecedores, o crédito que ela poderá ou não usar também vai seguir as novas regras. Ninguém vai ficar numa bolha isolada da reforma. A adaptação vai ser necessária para todos. Certo. Então, se a gente pudesse destilar os pontos essenciais que essa análise nos trouxe, seria algo como: 2026 é o ano para testar, errar e adaptar sistemas. Uma janela de oportunidade única. Sem impacto financeiro real. 2027 traz a primeira grande mudança com a CBS e a chance de repensar investimentos com base na gestão de créditos. E o período de 2029 a 2032, esse vai ser o mais caótico, exigindo uma gestão de sistema duplo que vai testar a capacidade de qualquer empresa. Perfeito. A mensagem que fica é que o tempo é, mais do que nunca, um ativo estratégico. Exatamente. A preparação não pode esperar o ano anterior a cada mudança. E isso nos leva a uma reflexão final
que vai um pouco além do cronograma. Vamos lá. A transição termina oficialmente em 2033, mas o planejamento estratégico para ela precisa começar ontem. A pergunta que fica para quem nos ouve não é apenas o que eu preciso fazer em cada ano, E sim, e sim como as decisões que eu tomo hoje de investimento, de contratação, de precificação, de escolha de fornecedores já podem ser otimizadas para o sistema que vai ser a realidade plena daqui a alguns anos. ou seja, a reforma não é um evento futuro, é uma variável que já deveria estar na mesa de planejamento estratégico agora. Exatamente. Será que se preparar para 2033 não significa, na verdade, reavaliar o modelo de negócio já em 2026? A reforma não é só uma mudança contábil, é uma mudança nas regras do jogo competitivo no Brasil. Ela pode redefinir cadeias de suprimentos, vantagens locacionais, estratégias de mercado. Uma mudança estrutural? A questão fundamental é: o seu negócio está se preparando para pagar menos imposto ou está se preparando para competir e prosperar num Brasil tributariamente diferente? A resposta a essa pergunta vai definir os vencedores e os perdedores da próxima década.